premiumbeat.com. Casas de pau a pique no interior do país eram os locais preferidos para o triatoma, conhecido como barbeiro, criar suas colônias. Por isso, a doença tem outra característica importante e que determina sua invisibilidade. Está ligada à pobreza. Nosso sonho é que a doença de Chagas deixe de ser negligenciada. Por que ela é negligenciada? Porque ela acomete principalmente pobres. Pobre não tem valor comercial. É preciso que a gente encare isso de forma diferente. Considerada um marco para a ciência nacional, a doença de Chagas foi descrita no ano de 1909, na cidade de La Sance, no estado de Minas Gerais, por Carlos Chagas, pesquisador e então diretor do Instituto Oswaldo Cruz. A patologia de Chagas é uma doença potencialmente fatal causada por um grupo de parasitas chamado de triatomíneos, dentre eles o Trypanosoma cruzi. Os triatomíneos são insetos hematófagos obrigatórios, com hábitos noturnos conhecidos popularmente também como barbeiros. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas pelo mundo estejam infectadas por esse parasita. Embora ocorra principalmente na parte continental da América Latina, nas últimas décadas ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Europa e em alguns países do Pacífico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há no Brasil mais de 1 milhão de pessoas infectadas e outras 25 milhões que continuam a viver em áreas de risco. Segundo a Fiocruz, o número de portadores pode passar de 3 milhões, visto que somente casos agudos são notificados. Os seguintes mapas demonstram respectivamente locais onde aconteceram surtos de Chagas nos últimos anos, evidenciando a região norte, e o outro demonstra os locais onde os triatomíneos foram encontrados através de busca local. Logo, percebe-se uma discrepância entre os dados apresentados, e evidencia a baixa importância dada a essa patologia. Se não tratada, a doença de Chagas pode causar danos irreversíveis ao coração e a outros órgãos vitais. A maneira mais comum de contrair a doença é por meio da picada do vetor, um triatomíneo popularmente conhecido como barbeiro. Quando eles picam, acabam defecando na pele da pessoa e, como essas fezes podem conter o parasita, ele pode adentrar no corpo da pessoa pelo local da picada ou por meio de mucosas ou cortes na pele. Esses insetos vivem em fendas de paredes de telhados de casas feitas de materiais como barro e palha e normalmente eles saem durante a noite para se alimentarem do sangue das pessoas enquanto elas dormem. A infecção também pode ser transmitida durante a gestação da mãe para o feto, no qual a mãe se contamina por meio de alimentos e bebidas contaminadas, como caldo de cana e açaí, transfusões de sangue ou até transplantes de órgãos. Essa doença possui duas fases principais, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, que dura cerca de 2 meses, os sintomas geralmente começam a aparecer de 1 a 2 semanas após a picada do inseto. Costumam ser leves e não específicos. Podem incluir febre, mal-estar, fadiga, dores no corpo, dores na cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito. Já na fase crônica, cerca de 70 a 80% das pessoas não apresentam nenhum sintoma. No entanto, nos outros 20 a 30% dos infectados, a doença evolui e afeta principalmente o coração ou órgãos intestinais. Isso ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção inicial. A doença causa cicatrizes irreversíveis no coração. Ocorre aumento das fibras cardíacas, podendo levar a insuficiência cardíaca, derrames e arritmias. No sistema gastrointestinal, pode haver um aumento do cólon ou do esôfago, levando a problemas digestivos. Sobre o tratamento. Ainda não há vacina contra a doença de Chagas. A medicação utilizada é o benznidazol e o nifurtimox.
eles são atualmente recomendados tanto na fase crônica quanto na fase aguda da doença, com taxa de curas menores durante a fase crônica e agindo sobre o parasita sem reverter os danos cardíacos já estabelecidos. Essa medicação é dada sob acompanhamento médico em hospitais devido aos efeitos colaterais que provocam e deve ser mantida no mínimo por 1 mês. O efeito do medicamento costuma ser satisfatório na fase aguda da doença, enquanto o parasita ainda está circulando no sangue. Já na fase crônica, não compensa utilizá-lo tanto, e o tratamento é direcionado às manifestações clínicas da doença, a fim de controlar os sintomas e evitar complicações. Bom, então, a respeito da prevenção da doença de Chagas, basicamente o que se faz é o controle do vetor, do barbeiro. Esse controle ele pode ser químico, ou seja, por meio do uso de inseticidas, nos locais onde há alto risco do barbeiro estar domiciliado. Pode também ser feito o controle de maneira a evitar a chegada desse inseto, por meio da preservação ambiental, obviamente, que é muito importante, e também pela melhoria habitacional, que seria então fazer a transição das residências de pau a pique, propícias para a domiciliação do barbeiro, para casas de construções de alvenaria. Aliado a isso, também pode ser feita a colocação de telas em portas e janelas. Isso também principalmente nas áreas rurais, que são aquelas que têm mais alto risco da domiciliação desse inseto. O controle dos bancos de sangue também é indispensável para a prevenção da doença. E por fim, também são válidas aquelas medidas de proteção individual. Obviamente durante a realização das atividades nessas áreas de mata, nessas áreas de risco, sendo elas o uso do repelente e também fazer o uso de camisas de manga longa e calças para evitar a exposição ao vetor nessas atividades. Atualmente, apenas 1 em cada 10 pessoas com a doença de Chagas é diagnosticada, ou seja, 10% dos casos. E desses 10%, apenas um pequeno percentual recebe tratamento. Com cerca de 75 milhões de indivíduos com risco de infecção, a doença de Chagas continua sendo um grande problema de saúde pública, com impactos sociais e econômicos significativos na América Latina, e cada vez mais em escala global. Em caso de sintomas, procure seu médico e evite a automedicação. O médico deve dar a devida orientação para cada caso específico. Procure um especialista se você mora ou viajou para algum local considerado de risco para a doença de Chagas e apresentou sintomas suspeitos. A recomendação é que você procure um infectologista. premiumbeat.com. premiumbeat.com.